simplesmente sentar e gravar, ou ficar caminhando aqui na praia e ir falando. É simplesmente o que eu quero fazer, é o que eu tô com vontade de fazer e é o que eu vou fazer. No episódio de hoje eu vou falar sobre a divina arte de ter amor próprio, ou melhor, a divina arte de você desenvolver amor próprio. E tudo que tu já ouviu falar sobre amor próprio, eu vou falar agora do avesso. Vai ser totalmente do avesso. E hoje eu tô na praia, não é a praia mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu tô num dia onde fez muito calor, eu tô muito cansado. Dá pra ver na minha cara que eu tô muito cansado. Mas mesmo assim eu tô com uma informação na minha mente que precisa sair pra fora como um formato de um episódio. Episódio provavelmente número 14. Então hoje a gente vai falar sobre como construir amor próprio, de verdade, sem nenhuma frescura, sem nenhum vislumbre, sem fantasia, sem autoajuda. E cara, eu decidi gravar nesse lugar não é nem por causa do mar, é por causa do céu. Olha só, não dá pra ver muito aqui, mas o céu tá foda. Desse ângulo ele também tá foda. Primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que te perguntar, e eu quero que você responda nos comentários, não se acanhe, responda de verdade, responda mesmo. Você gosta de ser quem você é? E você gosta de estar vivendo a sua própria vida? Me responde. Tira um tempo aí, pausa o vídeo e me responde essas duas perguntas. Quando as pessoas falam sobre amor próprio, elas tornam algo muito místico, muito espiritual. Não que não seja espiritual, é sim espiritual, mas não podemos tornar o amor próprio algo somente espiritual, porque às vezes algo místico demais faz com que a gente não tenha capacidade de mudar e capacidade de trabalhar em cima disso. Então hoje, quero te falar do amor próprio do ponto de vista mudável, ou melhor, a falta de amor próprio. Como mudar isso, como transformar a sua vida, como criar o amor próprio que você não tem, como começar a sentir o amor próprio. Pressupõe-se que se você está assistindo esse vídeo, você passou pelos 13 episódios anteriores, onde muitos deles já te causaram uma grande transformação. Então, supondo que nós temos até aqui 13 missões, você tem que cumpri-las. Ver os 13 episódios anteriores e o episódio piloto. Colocando isso em prática, vai fazer total sentido o que eu vou falar aqui. Caso não tiver colocado em prática, caso não tiver assistido, talvez não faça muito sentido. Quando você começa a esvaziar-se, esvaziar o lixo mental que você tem, o lixo de hábitos, coisas ruins na sua vida, o minimalismo, várias formas de minimalismo, automaticamente você começa a se ver de verdade, você começa a se enxergar quem você é de verdade, e aí, cara, o amor próprio começa a nascer. Na maioria das vezes, não em todas, né? Tem pessoas que têm muita falta de amor próprio e nesse caso precisam de um pouquinho mais de trabalho para que esse amor próprio nasça. Esse trabalho é você construir uma vida foda. Eu sei, isso é muito amplo. Por exemplo, toda vez que você ouvir essas duas palavras, amor próprio e autoestima, e você não souber bem o que significa, guarda bem o que eu vou te falar agora. Amor próprio significa você gostar de ser quem você é. Não estou falando gostar dos seus defeitos. Estou falando gostar de ser quem você é. O detalhe é que muitas pessoas não sabem quem elas são. Elas só sabem quem o ego delas é. Elas só sabem quem a máscara que elas criaram para o mundo é. Mas quando você se esvazia disso, começa a tomar consciência de quem você é. Quando você gosta disso, você tem amor próprio. Quando você não gosta, você não tem. E a autoestima é mais simples ainda. Autoestima é você gostar de estar vivendo a sua própria vida. Não tem erro, é só isso. Tua vida tá boa, então tu gosta. Tua vida tá ruim, então tu não gosta. Tua vida tá mediana, ou seja, não tem sofrimentos na tua vida, mas ao mesmo tempo não tem muita coisa interessante. Então, tu não vai gostar da tua vida, tu deve melhorá-la. Os exercícios para que você construa mais amor próprio, mais autoestima e goste de fato de você e use isso como combustível para você conseguir o que você quiser, é você transformar a sua vida em uma vida altamente foda. Mas para que eu não fique repetindo muito a mesma coisa, para que todas as coisas que eu falo não caiam na mesma direção, eu vou tornar isso aqui um pouquinho mais organizado. São 3 passos muito simples. O primeiro passo é um passo que diz respeito a uma limpeza. Você faz uma limpeza em todo o seu mental.
na maneira com que você pensa, na maneira com que você age, nos hábitos podres que você tem. Cara, é tipo assim, você pega o que você tem de ruim e você joga fora. Esse assunto é quase que um complemento ao episódio 1, o ciclo do tempo, o Zeitgeist, né? Morrer e nascer de novo. Só que nesse caso estou especificando que essa morte, você deixa muita coisa ruim para trás. E aí essas máscaras vão ficando para trás. Essas máscaras vão indo embora. E consequentemente, você começa a enxergar o seu verdadeiro eu, que antes você não enxergava. Você enxergava uma máscara que você criou, que é o que nós chamamos de ego, né? Você enxergava, o ego é como se fosse a imagem que as outras pessoas criaram de você para o mundo, e você adotou essa imagem e começou a ser essa coisa. Você era o seu ego. E impossível você ter amor próprio quando você é o seu ego. Você tem uma falsa autoestima. E qualquer problema que acontece com você, a sua autoestima vai lá embaixo. E aí você se sente um merda. Sabe por quê? Porque a sua autoestima não era verdadeira. Você tinha um ego e se apoiava nele. Mas o ego de todo mundo, todo ego é frágil. Dessa maneira você é totalmente abalável por qualquer coisa. Fazendo as coisas do jeito que eu estou mostrando para você, destruir essas coisas ruins, deixar o lixo de lado e se voltar para o verdadeiro eu, e você se reconhecer como um verdadeiro eu, um eu limpo, um eu sem máscaras, aí mora a autoestima, aí mora o amor próprio, nasce o amor próprio. E dessa maneira você se torna uma pessoa inabalável. E é sem brincadeira, cara, quando você tem esses pilares fortes, você se torna inabalável. Esse é o caminho para se tornar inabalável. O segundo passo, nós entramos no campo da autoestima, da vida prática, pragmática. Você olha para a sua vida como ela é, você começa a perceber, nossa, olha o céu, cara, olha isso. Tu começa a perceber, cara, que a tua vida, se ela não tem prazeres, se ela não tem muitos prazeres, se ela não tem coisas novas, ela meio que não vale nem a pena ser vivida. Uma vez um cara me perguntou, me falou assim: Copini, você fala tanto de evolução, você mesmo na sua própria vida, você tenta evoluir muito como pessoa e tá, você realmente evolui, mas pra quê, cara? Pra que você faz isso? Não é melhor você ficar conformado e viver mais tranquilo? Talvez sim, talvez para esse cara seja melhor assim. Para mim não. Eu gosto de sair dessas zonas de conforto, eu gosto de crescer, eu gosto do sentimento de ser importante, de fazer coisas importantes, de fazer coisas grandes, de me desafiar, de ter prazeres incríveis na minha vida. E sensações incríveis, experiências incríveis. Assim eu me sinto vivo. Se eu não faço isso, eu me sinto morto. Morto de verdade. Então eu preciso disso na minha vida, eu gosto disso. E quando eu mostro para as pessoas isso e elas fazem isso também, elas me dizem sempre a mesma coisa: eu estou me sentindo vivo. Então isso que eu acabei de falar para você é o segundo passo, você trazer isso para a sua vida, esse desejo, esse apetite de crescimento, de querer viver coisas incríveis, de querer estar vivo, de querer viver no fio da navalha, sempre sentindo as coisas cada vez mais e não sempre com o pé atrás, com medo, com receio, medo do que pode dar errado, pensando que não vale a pena você evoluir, não vale a pena você fazer o esforço, você pagar o preço, coisas desse gênero. Esse seria o segundo passo, é o segundo pilar, é o pilar da autoestima. E o terceiro passo, então, seria um passo em que consolidaria o amor próprio. É um ponto final, né, no amor próprio e na autoestima. Bom, e eu disse no começo desse vídeo que eu não estava impressionado nem nada, mas agora eu retiro o que eu disse e eu me impressionei com esse céu. E eu sei que você não está vendo a mesma coisa que eu, mas tá realmente incrível. Eu vou tentar mostrar o que eu puder com esse fundo aqui. E o terceiro ponto, né, o pilar que consolida a autoestima e o amor próprio, é uma coisa que traz para você um sentimento de estar vivo e gostando de viver a própria vida, tá? Mas isso não é algo simples. Falando aqui pode aparentar ser simples, mas quando você começa a trazer isso para sua vida, tu vai ver que isso só vai funcionar de verdade, sem ilusões, se todas as outras coisas que eu falei já foram colocadas em prática, como por exemplo, poder da presença, modo causa, evolução constante. Tudo isso tem que ser colocado em prática para que realmente essa coisa principal aqui faça algum sentido. Caso contrário, vai ser apenas masturbação mental. Então, o terceiro pilar se chama instinto dionisíaco. Instinto dionisíaco você já me ouviu falando, que é o ato de você entender que se a sua vida não tem muito prazer, não tem evolução, não tem coisas acontecendo nela, você é uma coisa que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena estar vivo. Vale a pena você, sei lá, não leve ao extremo que eu tô falando, vale a pena sim você estar vivo, mas não vale a pena você viver dessa maneira.
da maneira onde você quer essa evolução, onde você vive o desenvolvimento pessoal como estilo de vida. Eu creio que você já não seja mais um Zé Ruela que veio aqui buscando dicas imediatistas. Você está participando de um grande projeto chamado Copini Séries, que estamos no episódio número 14, então você já é foda. Você já é melhor do que todas as pessoas ao seu redor, eu te garanto. Você já tem essa informação. Se você está colocando em prática, você já se destacou. E aí chega o ponto de tu entender o que é o instinto dionisíaco, né? A origem disso, né? Dionísio é o deus do prazer, alguma coisa do gênero, né? E Nietzsche usou esse termo para explicar que a vida das pessoas só tem sentido se elas têm prazeres. O prazer é como se fosse uma moeda de troca. Quando você tem um desafio na sua vida, você tem que pagar um preço para viver essa dor, para superar esse desafio. Só que esse preço ele só é pago se você tem um valor dentro de você. Que valor é esse? O valor dos prazeres que você viveu. Então é como se o prazer ele fosse meio que uma moeda de troca que agrega valor em você e que você usa para pagar os preços dos seus desafios. Mas não é só por isso, não é só desafios, não é só crescer na vida. Isso é meio que um resultado final, uma consolidação da autoestima e de tudo que você buscou construir aqui. Você buscou construir várias coisas, você evoluiu e agora chega a hora de você viver tudo isso, de você colher os frutos. O instinto dionisíaco é quando você colhe os frutos dessas coisas. Você se tornou, por exemplo, construiu uma vida livre. Você tem agora liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Você pode viajar, você pode ter experiências incríveis, você pode tudo o que você quiser. Mas você realmente faz isso? Você tem energia para fazer isso? Tem motivação para fazer isso? Você tem amigos que querem estar lá com você? Você tem uma namorada que quer ir junto com você, que tem essa mesma filosofia de vida que você? Ou você tem uma pessoa que te bloqueia? Uma pessoa que te puxa para viver aquela matrix, aquela coisa que todo mundo vive? Arranjar uma namorada, casar, ter filhos, envelhecer, ficar fraco e morrer. É isso? Não é isso. O instinto dionisíaco coloca a sua vida em um outro patamar. Um patamar em que você está realmente vivendo. Em que qualquer coisa para você é uma vida, traz vida para você. Desde tomar um simples café, ou visitar lugares como esse, ou olhar esse pôr do sol, ou gravar um vídeo aqui no meio do nada, com uma sensação de estar no meio do nada, mesmo não estando. Então é mais ou menos isso. O que eu falei aqui ficou um pouquinho vago, eu reconheço que ficou um pouquinho vago, mas eu não quero estender muito esse vídeo e quero tirar um tempo para fazer um episódio somente sobre o instinto dionisíaco, somente sobre você viver uma vida altamente prazerosa, altamente intensa, com aventuras, com prazeres, com coisas novas, se jogando sempre no novo, se desafiando, se superando sempre. Mas aí você não é obrigado a isso, você decide se você quer ou não. Então agora você vai responder aqui nos comentários, tá? Se você quer ou não. Sim, eu quero viver essa vida. Sim, eu tenho interesse em viver uma vida de aventuras e em viver uma vida dessa maneira. Eu vou olhar os comentários, eu vou balançar aqui o número de visualizações com o número de comentários e quantas pessoas querem realmente isso, porque você querer uma coisa, agora você comentar, gastar os seus dedinhos para comentar aqui, aí eu sei que você quer de verdade. Então deixa o seu like no vídeo, nos falamos num próximo episódio, talvez sobre o instinto dionisíaco, talvez não. E já sabe, né? Se você tem interesse em conhecer os conteúdos avançados da minha escola de desenvolvimento pessoal, com vários cursos, com todo o Copini Séries com uma versão premium, com o protocolo de transformação imediata, inclusive um curso do Nietzsche também tem lá, é só clicar no link na descrição e me acompanhe no Instagram. Até breve, cara.